vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, derramai sobre nós as tuas luzes, para que possamos penetrar nos teus mistérios. Isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós falamos sobre a necessidade da vida de oração. Depois falamos um pouco sobre os nossos defeitos, as consequências que nós sofremos por conta do pecado original. Vimos que para que nós possamos recuperar esta intimidade com Deus, porque vida de oração é vida de intimidade com Deus, nós precisamos olhar para o nosso modelo. O nosso modelo único é Jesus Cristo. Para isso, a necessidade de meditar nas Sagradas Escrituras. Toda a Bíblia fala de Cristo. Quando nós formos ler a Bíblia, leamos procurando Cristo. O Antigo Testamento como uma grande profecia e o Novo Testamento como a realização desta profecia. É claro que goza de um privilégio todo especial os evangelhos, meditar nos evangelhos. Nós falamos de duas maneiras de ler os evangelhos. A leitura lenta, calma, depois a leitura repetitiva. É claro que eu vou falar de outras formas também. Mas hoje eu trouxe um tema muito importante. Porque às vezes a gente fica muito no nível da oração vocal. Passamos para a oração mental, a meditação. Mas aí ficamos nesses estágios, nesses dois estágios. Não aprofundamos, como deveríamos, a vida de oração. E eu quero tratar de uma forma de rezar chamada oração de recolhimento. Essa oração foi muito apreciada por Santa Teresa d'Ávila. Aliás, era a forma de oração que ela fazia. Ela descobriu essa forma de oração lendo o terceiro abecedário de Francisco de Osuna, que, por sinal, foi editado na editora Couto, o terceiro abecedário de Francisco de Osuna. Eu recomendo a leitura deste livro. Agora, antes de nós tratarmos da oração de recolhimento, eu queria que nós hoje fizéssemos assim, como que uma meditação sobre a presença de Deus em nós. Porque quando nós falamos das formas de oração, ir nas Sagradas Escrituras, meditar, ler, há muito assim o nosso esforço pessoal. Uma busca da nossa parte. E nós devemos sempre procurar. Mestre, onde é que você mora? Devemos sempre fazer esta pergunta. Mas, olhando para o Evangelho de domingo, Mestre, onde é que você mora? Nós vamos encontrar uma resposta hoje muito bonita. Eu moro no mais íntimo de cada ser humano. Deus que habita em mim. Santo Agostinho dizia que procurava Deus fora, quando Deus estava no mais íntimo dele. Então, é esta presença da Santíssima Trindade em nós que eu quero tratar, nesta nossa aula de hoje. A inabitação trinitária.
Deus que mora em nós. A fonte de toda a nossa vida interior é a Santíssima Trindade. A fonte da nossa vida interior é a Santíssima Trindade. Às vezes nós não damos muita importância à Trindade. Falamos muito de Jesus, falamos do Espírito, porque eu vou também trazer uma aula somente sobre o Espírito Santo na vida de oração. Mas hoje a gente vai tratar da Santíssima Trindade. Nós somos templos da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade está presente em todas as almas, em todas as pessoas, da terra, do purgatório e do céu. Todo aquele que recebeu o batismo é templo da Santíssima Trindade. É claro que aquele que vive no pecado afastado de Deus recebe pouca influência desta Trindade. Mas aquele que procura viver uma vida cristã, uma vida justa, ele recebe muita influência desta Santíssima Trindade, desta presença da Trindade em nós. A Bíblia, ela nos ensina que Deus está presente em toda criatura. Essa presença em toda criatura é chamada de presença de imensidade. Por exemplo, o Salmo 138. Para onde irei, Senhor? Para esconder-me do teu espírito. Para onde fugir? Para escapar ao teu olhar. Se subo aos céus, ali estás. Se desço à região dos mortos, ali estás também. Está vendo? Se subo ao céu, ali estás. Se desço à morada dos mortos, ali estás também. Em todos os lugares estás presente. São Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo é o Senhor do céu e da terra. Não está longe de cada um de nós, pois é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Então vejam, todas as coisas criadas, elas são sustentadas pela presença de Deus. É em Deus que nós temos a vida, é em Deus que nós temos o movimento, é em Deus que nós temos o ser. Aliás, o nosso ser é uma participação no ser de Deus. Só Deus é. Eu sou. Somente Deus pode dizer isso. Nós participamos do ser de Deus. Deus, com efeito, tudo vê, conserva todas as coisas na existência e leva cada criatura à ação que lhe convém. Até os maus, sem querer, realizam o plano de Deus. Até os maus. Claro que eles não querem e eles realizam este plano de Deus, fazendo a maldade que Deus tem o poder para transformar em bem. Mas Deus conduz cada criatura até onde dentro do plano que lhe convém. Então, é Ele que conserva, é Ele quem sustenta. Nós estamos nele. Não esqueçamos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, acho que é a partir do versículo 15. Fomos criados por Ele, para Ele e nele. Nele. Nós estamos nele. Isso é muito importante a gente meditar sobre isso. Nós não estamos fora de Deus, nós estamos nele. Quando você senta para ler a Sagrada Escritura, você lê a Bíblia em Deus. Você não somente lê com Deus, você lê a Bíblia em Deus. Quando você senta para fazer sua adoração, para rezar seu texto, você não somente faz isso com Deus, você faz isso nele. Porque nós estamos nele. Todo este universo está nele.
Eu gosto muito de assistir uns documentários que tratam sobre a origem do universo, aquelas galáxias, aquela coisa toda, aquela imensidão toda, e eu fico pensando, tudo isso está nele, tudo isso está em Deus. Veja, por isso que não é essa história de separação, não é? Morre alguém da nossa família. Não. A separação é puramente física, porque nós estamos nele. Nós estamos nele. Então, todos nós vivemos uma comunhão, uns mais, outros menos, não é? Mas todos nós vivemos esta comunhão com Deus. Mas a Sagrada Escritura não fala somente dessa presença geral de Deus nas criaturas. A Sagrada Escritura vai também falar da presença de Deus nos justos, nos santos e nos batizados, não é? Jesus vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Nós viremos. Quem vai vir? As virtudes? Os dons? Não! As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Vendo aqui? Depois Jesus vai dizer, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que permaneça sempre convosco. É o Espírito da verdade. Jesus disse, eu e o Pai viremos a Ele, e agora trata do Espírito, para que permaneça sempre conosco. Como isso é interessante, não é? João vai dizer lá na sua primeira carta, Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Está vendo? Permanece em Deus. Não é somente Deus que permanece em mim e em você. Eu permaneço em Deus. Permanece em Deus. Depois São Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não nos pertencemos. Então, pelos dados da Sagrada Escritura, nós encontramos, não é, muitos textos que vai falar desta inabitação da Santíssima Trindade. Deus mora no mais íntimo do meu ser. Onde moras? Jesus vai dizer, no seu coração, né? Na sua intimidade. Lá no mais profundo de você eu estou morando. Venha, para que nós possamos cear juntos, tá vendo? Para que nós possamos fazer a festa. Por isso que desde o início que eu digo, a oração não é apenas um sair de si. A oração é um entrar em si, é um êxtase. Nós entramos em nós mesmos, descobrimos a presença de Deus e depois saímos. Aí é quando acontece o sair de si mesmo, o negar-se a si mesmo. O grande problema é porque nós queremos viver aquela palavra de Jesus, renunciar a si mesmo, sair de si mesmo. Nós queremos fazer isso antes de entrar em si mesmo. Aí termina não dando certo. Primeiro é um êxtase, é o entrar em si. Descobrir a presença da Santíssima Trindade, para depois o sair de si. Agora, nós vimos que na Bíblia nós temos muitos textos, não é? Falando sobre esta presença amorosa de Deus no mais íntimo de nós. Mas também na tradição da Igreja. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, em suas cartas, ele diz Inácio o Teóforo. O que significa a palavra Teóforo? Portador de Deus. Ele não tem medo de dizer isso. Nós também poderíamos dizer isso também. Porque, mas não é a minha perfeição moral, não. Não, isso aqui é um dom. Jamais você poderia merecer isso. Isso é um dom de Deus grandioso.
Você é teóforo, você é portador de Deus. E ele vai dizer que os cristãos também são portadores de Deus, são teóforos, né? Santa Luzia de Siracusa responde a Pascásio: as palavras não podem faltar aos que têm em si o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em ti? Sim, todos os que levam uma vida casta e piedosa são templos do Espírito Santo. Santo Atanásio, um padre grego, diz que as 3 pessoas divinas estão em nós. São Basílio declara que o Espírito Santo, por sua presença, nos torna cada vez mais espirituais e conformes à imagem do Filho único. Então, lembra daquela aula que eu falei sobre o nosso modelo único? Que Jesus é o nosso modelo? Quem é que vai fazer com que nós nos tornemos conforme Jesus? É o Espírito Santo. Então, cuidado, tomemos cuidado para não achar que é com meu esforço que eu vou fazer como Jesus fazia. É uma ação minha. Não. É uma ação do Espírito. É o Espírito Santo que nos torna conformes a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que forma em nós a pessoa de Jesus. Então, tem uma parte que é importante que eu faça, não é? Que eu haja, é preciso eu fazer, mas 99% é a ação do Espírito. Você pode ler a vida toda que Jesus é o nosso modelo único, mas sem o Espírito, jamais você vai se tornar conforme Jesus. Pode botar isto dentro do seu coração. São Cirilo de Alexandria fala também dessa união íntima do justo com o Espírito Santo. Santo Ambrósio ensina que nós o recebemos no batismo e mais ainda na confirmação. Santo Agostinho mostra que, segundo o testemunho dos padres anteriores, não é somente a graça, mas é Deus mesmo que nos foi dado o Espírito Santo e seus 7 dons. Então, não é somente os dons do Espírito, não são somente as virtudes, mas é Deus mesmo que mora em nós, que habita em nós. São Leão XIII, na encíclica de São Leão XIII sobre o Espírito Santo, ele diz assim: importa recordar as explicações dadas pelos doutores. Deus está presente em todas as coisas por seu poder, imensidade, na medida em que tudo lhe está submetido, por sua presença, na medida em que tudo está descoberto diante de seus olhos, e por sua essência, na medida em que ele está intimamente em todos os seres como causa de sua existência. Mas Deus não está no homem somente da maneira como está nas coisas. Ele é, além disso, conhecido e amado por ele, pois nossa própria natureza nos faz amar, desejar, buscar o bem. Deus, por sua graça, reside na alma justa como em um templo, de uma forma muito íntima e especial. Daí o laço de amor que une estreitamente a alma a Deus. Mais do que um amigo, pode estar unido a seu melhor amigo e a faz desfrutar dele com uma suavidade plena. Deus está na alma do justo como em um templo, de uma forma muito íntima e especial. Essa admirável união, chamada inabitação, não difere dos habitantes do céu, senão pela condição. É produzida muito verdadeiramente pela presença de toda a Santíssima Trindade em nós. Então, aqui nós temos o testemunho belíssimo sobre esta presença de Deus. Presença de Deus em nós, a morada de Deus em nós. Agora,
eu vou trazer o testemunho de uma pessoa, de uma mística carmelitana, Elizabeth da Trindade. Elizabeth da Trindade, ela se distinguiu pela descoberta que ela fez desta presença de Deus em nós. Olha, claro, não foi ela que descobriu. Nós já temos aqui o testemunho das Sagradas Escrituras. É por revelação. Nós já temos também o testemunho dos padres da igreja. Santa Teresa d'Ávila foi a grande descoberta também da vida dela. Mas irmã Elizabeth da Trindade foi uma dessas almas assim luminosas, heróicas, que teve assim uma sensibilidade para esta presença de Deus em nós. Então, e ela vai dizer assim: o mistério da inabitação da Santíssima Trindade no mais íntimo de si mesma foi a grande realidade de sua vida interior. Elizabeth, ela desenvolveu toda a sua vida interior a partir desta descoberta da inabitação da Trindade. Ela dizia assim: a Trindade, eis nossa morada, nosso lar, a casa paterna, donde jamais devemos sair. Penso ter encontrado o céu na terra, porque o céu é Deus e Deus está em minha alma. No dia em que compreendi esta verdade, tudo se iluminou para mim. Tudo ganhou um novo sentido. Penso ter encontrado o céu na terra, porque o céu é Deus e Deus está em minha alma. No dia em que compreendi esta verdade, tudo se iluminou para mim. Sem desprezar a prática das virtudes morais, Santa Elizabeth aplicou-se cada vez mais à atividade interior. Meu único exercício consiste em entrar em mim mesma e perder-me naqueles que aí estão. É aquilo que nós vamos chamar, que eu vou trabalhar também, a oração de recolhimento. Então, a grande atividade de Elizabeth era entrar em si mesma e adorar a Deus, que estava no mais íntimo do seu ser. Veja como a vida espiritual é simples e como nós a complicamos. Porque qual é o grande segredo? Entrar em si mesmo e adorar a Deus que está no mais íntimo do ser. Este é o grande segredo da vida espiritual. Ela vai dizer também que o silêncio é apenas uma condição da verdadeira vida. O silêncio é a condição da verdadeira vida. Porque é somente no silêncio que eu posso adorar e amar a Trindade que habita em mim. É claro que Santa Teresa vai nos ajudar um pouco, em como fazer esta oração de recolhimento. Porque não é simplesmente fechar os olhos, não. A gente vai ver isso bem direitinho. Senão a gente termina se perdendo, Essa forma da gente rezar. Então, vamos olhar aqui. Tem uma coisa aqui interessante, que é a oração de Santa Teresa, de Santa Elizabeth. Então, nós já sabemos, o eixo é isto aqui. A oração, o reconhecimento, a descoberta da presença de Deus em nós. Eu sou o templo da Santíssima Trindade. Tire alguns momentos para você meditar naqueles textos
que falam desta presença da Santíssima Trindade em nós. Aqueles textos que eu li no início da nossa aula. Aqueles textos, você vai parar, vai ler e reler aqueles textos. Você vai usar a técnica que eu lhe ensinei. Oração lenta, leitura lenta e leitura repetitiva. Todo o seu momento de oração vai ser para você tomar consciência desta presença de Deus em você. Isso pode ser, muitas vezes, vai depender da caminhada de cada um. Não tenha pressa. Tire, por exemplo, uma semana para você, todos os dias, no seu momento de oração, você repetir esses textos e tomar consciência desta presença. Adquira algum texto, algum livro, alguma coisa que fale desta presença. Medite nesta presença. Deixe-se totalmente tocar por esta presença. A essência da sua vida, da minha vida espiritual, é esta presença em nós. O que você vai fazer é um bem enorme para você mesmo, você tomar consciência desta presença. Então faça lentamente. Padre, eu tenho 1 hora de oração diária por dia. Eu tenho 1 hora de oração todos os dias. Era ou então eu tenho 30 minutos. Você vai tirar esta hora de oração para tomar consciência desta presença, repetindo os textos da Sagrada Escritura. Tem uma oração muito bonita de Elizabeth da Trindade, Elevação à Santíssima Trindade, que até aquela cantora Kelly Patrícia, não é? Ela gravou a música. Você pode passar a música. Ou então você pode recitar a oração. Na internet você encontra. Esta oração diz assim: Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma, para fixar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar minha paz, nem me fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que em cada minuto eu me adentre mais na profundidade de vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada preferida e o lugar de vosso tesouro. Que eu jamais vos deixe só, mas que aí esteja toda inteira, totalmente desperta em minha fé, toda em adoração, entregue inteiramente à vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quisera ser uma esposa para vosso coração, quisera cobrir-vos de glória, amar-vos até morrer de amor. Sinto, porém, minha impotência e peço-vos revestir-me de vós mesmo. Identificar minha alma com todos os movimentos da vossa. Submergir-me, invadir-me, substituir-vos a mim, para que minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador e como salvador. Ó Verbo eterno, Palavra de meu Deus, quero passar minha vida a escutar-vos.
Quero ser de uma docilidade absoluta para tudo aprender de vós. Depois, através de todas as noites, de todos os vazios, de todas as impotências, quero ter sempre os olhos fixos em vós e ficar sob vossa grande luz. Ó meu astro amado, fascinai-me, a fim de que não me seja mais possível sair de vossa irradiação. Ó fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim, para que se opere em minha alma como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, na qual ele renove todo o seu mistério. E vós, ó meu Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre e pequena criatura. Cobri-a com vossa sombra, vendo nela só o bem-amado, no qual pusestes todas as vossas complacências. Ó meu três, meu tudo, minha beatitude, solidão infinita, imensidade onde me perco, entrego-me a vós qual uma presa. Sepultai-vos em mim, para que eu me sepulte em vós, até que vá contemplar em vossa luz o abismo de vossas grandezas. Olha, esta oração você pode recitá-la bem devagar, várias vezes. Você vai fazer sua adoração ao Santíssimo, então diante do sacrário, você recita esta oração várias vezes, até você ir tomando consciência dela. É uma oração profundíssima e que está centrado tudo aquilo que nós falamos, que nós meditamos nesse estudo que nós fizemos sobre a inabitação de Deus. A alma estabelecida na paz e livre do eu torna-se o teatro das maravilhas da graça e um verdadeiro céu para Deus, sua morada preferida, o lugar de seu repouso. Note-se bem a elevação desta vida de intimidade com as pessoas divinas. As perspectivas ordinárias estão invertidas. A maioria das almas procura a união com Deus com o desejo louvável de se tornarem santas. Mas pensariam elas suficientemente na razão suprema de toda santidade? A alegria de Deus e sua maior glória? Tendem para Deus com todas as suas forças, mas sem conseguir esquecer-se totalmente, né? Porque às vezes a pessoa procura a santidade, mas procura a santidade para se exibir, não é? Eu sou o santo. Então é o orgulho, por trás está o orgulho, não é? É uma busca de si mesmo. Né? Quantos perigos latentes neste método de espiritualidade, que se poderia chamar do eu santificado. Aqui, ao contrário, a primazia cabe a Deus. A alma é um templo vivo, onde a Trindade recebe constantemente um culto de adoração, de ação de graças, de louvor e de amor. As pessoas divinas gozam uma da outra no íntimo desta alma, onde moram juntas, onde o Pai gera o Filho, onde do Pai e do Filho procede o mesmo amor. A alma torna-se um céu para Deus. Mais tarde, Elizabeth, diante do espetáculo da bondade de Deus, cuja delícia é viver entre os filhos dos homens, dará a descrição do ofício de um louvor de glória. Uma alma que permite ao ser divino satisfazer nela sua necessidade de comunicar tudo o que ele é e tudo o que tem. Que eu jamais vos deixe só. Esta é a parte indispensável da colaboração pessoal. Nós vimos que a inabitação divina é dom de Deus. Ninguém merece que Deus possa habitar no mais íntimo da alma. E principalmente quando a gente lê o Antigo Testamento e vê a distância em que Deus estava do povo judeu.
É uma graça muito grande concedida por Jesus, pela encarnação do Filho de Deus que assume a nossa natureza humana. Mas existe uma parte que é indispensável da nossa colaboração pessoal. Qual é esta parte? Estar inteiramente em Deus. Desperta na fé, em atitude de adoração, entregue inteiramente à ação criadora. Em verdade, Deus nunca está só, nem em si mesmo, nem nas almas. A sociedade trinitária é suficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem juntos, agora e sempre, por todos os séculos. No íntimo de sua essência, eles gozam de uma amizade perfeita, luz, amor, felicidade em grau infinito. Deus não está, portanto, jamais só. A vida de Deus no íntimo de si mesmo constitui de tal modo a sua felicidade. Mas, por excesso de bondade, Deus quis encontrar suas delícias na nossa companhia. O Verbo se fez carne. Então, o que é que Elizabeth vai dizer? Nós somos do número dos privilegiados que tiveram a ventura de tornar-se filhos de Deus e de poder entrar em comunhão com o Verbo, com Ele. Em sociedade, esta expressão de São João, tão cara a Elizabeth, explica o sentido de sua prece, que eu jamais vos deixe só. Ele habita no mais íntimo do meu ser. Ele é feliz lá, porque não é somente Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas que eu também faça companhia, porque Ele quer estar comigo. Ele quer estar em mim. Então, por isso que eu vou cultivar, não é? Esta amizade com Deus, esta presença com Deus no mais íntimo da minha alma. Cultivar esse estar com Deus. Pronto. Essa é a nossa aula que vai abrir, não é? Para que a gente possa falar na nossa próxima aula da oração de recolhimento. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos por este dom. Dai-nos a consciência da vossa presença em nós. Pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,